momento que se segue. Contextualizarmos. Enfim, eu mais aqueles colegas que temos a obrigação de cuidar desta coisa que é nossa, sem que esta expressão pareça siciliana, mas com este sentimento de paternidade da nossa terra, fomos pensando e concluindo algumas vezes que o amor à Mortosa era muito maior do que o conhecimento sobre ela. E que era fundamental começarmos a ter alguns documentos que fossem mais abrangentes, de mais fácil comunicação e de mais simples entendimento. Que fossem verdadeiros instrumentos pedagógicos na construção de uma comunicação mais aberta sobre aquilo que fomos e aquilo que somos. Quando pensávamos sobre esta matéria, enfim, e quem é que poderíamos eventualmente mobilizar para esta jornada, rapidamente nos surgiu o nome do Dr. Marco Pereira. Advogado desta terra marinhoa, mas acima de tudo, um homem que ao longo da sua vida académica e já também da sua vida profissional, sempre tem dedicado muito do seu tempo ao estudo da sua terra. Desafiamos-lo a fazer connosco um caminho que não se esgota nesta obra, apenas aqui começa. Como já demos algumas notas públicas, aquilo que pretendemos é iniciar nos 90 anos algo que queremos culminar no centenário de autonomia desta terra. Esta é uma primeira obra, uma obra que se pretende generalista, provocatória, que dê alguma informação e que, acima de tudo, estruture o pensamento que se fará a seguir. A cada ano queremos publicar uma obra, essa sim, muito mais focada em determinados temas, procurando colher a informação que nos for possível e indo tão fundo quanto desejável e possível também. Por isso, esta é uma jornada do Marco Pereira que queremos fazer consigo, apenas agora sem os locais. Esta é, enfim, a primeira etapa. Este seu primeiro filho desta terra marinhoa que aqui hoje vamos apresentar e que temos o gosto de a todos distribuir, é um documento que pretende ser, como eu dizia, também de dimensão pedagógica. Queremos fazê-los chegar às escolas, queremos partilhá-los. Muitos de vós, pelo conhecimento que já temos, e nesta sala, enfim, está muito do conhecimento privilegiado sobre esta terra, encontrarão, porventura, insuficiências, julgarão que outras coisas poderiam ter sido ditas. Se assim for, cumprimos a missão. Interpelamos, introduzimos o pensamento sobre a nossa terra e faremos juntos, porque eu estou certo que o vosso contributo e o vosso saber, a ele não ficaremos alheios, e muito menos o Dr. Marco Pereira, que vai procurando em todos encontrar saber, de todos recolher opinião, para se construir este caminho de sabermos quem fomos para perceber quem somos. É absolutamente fundamental este processo de análise, estruturação de pensamento e, acima de tudo, de construção de legado. Por isso, aos 90 anos, queremos começar a deixar memória, a construir pensamento que possam naturalmente ajudar os vindouros a nos perceber melhor do que aquilo que hoje, efetivamente, às vezes nos entendemos. Por isso, Dr. Marco Pereira, o público é seu. Obrigado por ter aberto os braços a este desafio, ter se sentido estimulado como nós nos sentimos, ter feito este caminho até hoje, na partilha, com a humildade natural de quem escreve sem querer ser detentor da sabedoria suprema, daquele que partilha, que estruturou um documento connosco, mas que, acima de tudo, tem hoje o primeiro passo dado para um caminho que queremos fazer. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar antes de mais o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que agradeço as suas simpáticas palavras, todos os presentes, sem exceção. Nós hoje celebramos os 90 anos da autonomia da Conselhia da Mortosa, mas estamos a assinalar de algum modo, também geral, toda a história do Conselho que não se esgota na questão político-administrativa dos seus 90 anos, e também neste percurso do tempo dos últimos 90 anos. A história da Mortosa é vasta, é longa, tem muito mais a dizer do que estes aspectos político-administrativos.
Além da história, pretende-se, de algum modo, que neste dia especial, os mortoseiros, e também vejo aqui muitas presenças de Esterreja, sinal de que Esterreja continua com um carinho muito especial com a Mortosa, e que os dois concelhos continuam a entender-se como irmãos. Pretende-se também, neste dia, assinalar aquilo que é a identidade da Mortosa, procurar um reencontro com a identidade da Mortosa e os mortoseiros conseguirem conhecer um pouco mais da sua identidade, conhecerem-se um pouco melhor. Eu preparei uma breve apresentação, que naturalmente não esgota a história da Mortosa, dá apenas um pequeno cheirinho e que depois, com calma, cada um de vós, no livro que está a ser distribuído, poderá conhecer um pouco mais, ainda assim um breve resumo de muito que se pode dizer sobre o conceito da Mortosa. O conceito da Mortosa, como sabem, é um conceito relativamente pequeno, tem pouco mais de 10 mil habitantes, cerca de 10.500 habitantes, ocupa uma área aproximada de 73 km² e, desde 1926, é um concelho separado do concelho vizinho de Esterreja. De um ponto de vista de geografia física ou de geologia, todo o território da Mortosa assenta sobre areias. É um território que, até há um período atrás, não existia, estava debaixo d'água e com o concurso de vários rios, principalmente o rio Bolsa, e também o mar, foram sendo depositadas areias que constituíram todo este espaço que hoje corresponde ao concelho da Mortosa. Contudo, sabemos de alguns vestígios muito antigos, da Alta Idade Média, eventualmente ainda mais antigos, que dizem respeito ao concelho da Mortosa, além dos vestígios documentais, dos quais falaremos daqui a pouco. Há também topónimos, nomes de lugares, que nos estão a entender que, eventualmente, estas terras, ou parte destas terras, já seriam povoadas antes. Estou a pensar, por exemplo, no nome de Maris, por trás da capela de São Simão do Vinhedo, que é um nome típico germânico e que, potencialmente, terá origem no tempo das invasões bárbaras, ou então da reconquista cristã. Portanto, é um típico nome medieval. Os primeiros documentos escritos da Mortosa são oriundos do século XIII. São estas três imagens são exemplos desses documentos, outros já. São as três imagens oriundas do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Encontramos uma referência à Gelfa, que é uma designação genérica que se utilizava na Idade Média e na Idade Moderna para designar todo o espaço correspondente à Torreira, para sul da Torreira, desde o Torrão do Lameiro, grosso modo, para sul, portanto, toda uma vasta língua de areias que estava em formação. Encontramos também no século XIII a primeira referência escrita à Mortosa, e, portanto, o pergaminho que vem no meio corresponde à primeira referência escrita ao território que corresponde à Mortosa, ao lugar da Mortosa, naturalmente não o concelho. E já no século seguinte, em 1378, há uma primeira referência escrita ao Vinhedo, ao então lugar do Vinhedo. Os primeiros documentos do concelho de Mortosa são, portanto, documentos que são do século XIII. De um ponto de vista administrativo, a fronteira que hoje conhecemos da Mortosa é relativamente recente. Na verdade, desde também o século XIII até meados do século XIX, grande parte do que hoje é o concelho da Mortosa pertenceu ao concelho de Antoine, mais tarde designado de Esterreja. A freguesia de Vinhedo, na sua totalidade, metade da freguesia da Mortosa, designadamente os lugares da Mortosa e o Monte, hoje também freguesia, pertenceram ao concelho de Esterreja. Por outro lado, a outra metade do concelho da Mortosa, isto é, ou melhor dito, a outra metade da freguesia da Mortosa, os lugares de Ribeiro e Pardeiras, pertenceram durante muito tempo, no mesmo período, do século XIII ao século XIX, ao extinto concelho de Bemposta. Sendo que, entre finais do século XIII e inícios do século XIV,
aparentemente constituiu-se um pequeno concelho rural, sediado em Parreiras, e os poucos habitantes de Parreiras entre si elegiam o seu próprio juiz, os seus próprios vereadores. No que respeita à freguesia da Torreira, tinham outra jurisdição. Era a freguesia eclesiástica de Ovar e o concelho de Ovar, que tinham jurisdição sobre a Torreira. Só em meados do século XIX, com o primeiro decreto de 1835 e o segundo de 1855, é que, de facto, a Torreira foi desanexada de Ovar para integrar a freguesia da Mortosa e o concelho de Estarreja. Mais tarde, aparentemente, terá passado para a tutela do Vinhedo. E só em 1926, como sabem, é que foi levada à categoria de freguesia. O concelho da Mortosa, propriamente dito, houve 3 grandes tentativas para obter a autonomia concelhia, uma primeira em 1899, uma segunda menos intensa em 1914 e uma terceira com sucesso em 1926. O concelho constituiu-se e passou a funcionar a sua Câmara Municipal num edifício que está à entrada da rua Carlos Barbosa, que os mais de vós ainda conheceram como Câmara Municipal. Originalmente era um edifício arrendado, depois foi adquirido pelo município e em 1983 foi inaugurada a casa onde hoje estamos. A freguesia da Torreira foi constituída juntamente com o concelho da Mortosa em 26 e a freguesia do Monte, só poucos anos mais tarde, em 1933, é que foi desanexada da Mortosa para ser constituída. Fora do âmbito administrativo e político, a economia local tem as suas particularidades. Num período mais